Doutor, tive relação sexual desprotegida, agora tô com dor para urinar, dor testicular. Será que pode ser clamídia? Fica até o fim que eu vou te explicar. Eu sou o Dr. Thiago Caetano, sou médico urologista, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa as notificações para ficar por dentro de tudo. IST é uma sigla que significa infecção sexualmente transmissível. E existem diversas infecções dessa natureza. A gente define como infecção sexualmente transmissível aquela infecção que é transmitida por meio de relação sexual. Infecção é quando algum germe estranho ao nosso organismo entra nele e acaba crescendo, se multiplicando. E nem toda infecção inicialmente dá sintoma. Antigamente, as ISTs eram chamadas de DSTs, ou doenças sexualmente transmissíveis. Esse nome caiu por terra hoje em dia, já não é mais usado, uma vez que essas infecções nem sempre cursam inicialmente com sintomas. Ou seja, uma pessoa que se contamina com uma IST, muitas vezes não tem sintoma logo no início. Ela pode estar contaminada, pode ter aquele germe no organismo sem ter nenhum tipo de manifestação clínica. As ISTs, elas podem causar alguns tipos diferentes de manifestações, sendo que a maioria dessas manifestações acontece na própria região genital. O tempo de surgimento dos sintomas de uma IST vai depender do tipo de doença que a gente está falando, do tipo de germe e do estado da imunidade da própria pessoa que contraiu. A gente tem infecções sexualmente transmissíveis que se manifestam, por exemplo, com úlceras na região genital, como por exemplo herpes e sífilis. A gente tem infecções que se manifestam como aumento dos linfonodos da região pélvica. Algumas infecções se manifestam como corrimento na região uretral, ou seja, líquido saindo pelo canal da urina. E algumas podem demorar muitos e muitos anos para dar algum tipo de sinal, como por exemplo o HIV. E uma vez não diagnosticado e não tratado precocemente, pode aumentar a chance de contrair alguma infecção oportunista no futuro. E hoje eu vou falar a respeito de uma infecção relativamente comum, uma IST que acontece relativamente frequente e que muitas vezes não é diagnosticada, uma vez que os sintomas dessa doença não são muitas vezes tão claros ou se manifestam de uma forma que incomodem muito o paciente, como por exemplo uma sífilis, que acontece com uma ferida, por exemplo. Então, estamos falando aqui da clamídia. O que é a clamídia? A clamídia é o que a gente chama de uma bactéria atípica. Ela é um micro-organismo unicelular que vive principalmente na região da uretra, do canal da urina. E essa bactéria, ela pode ser transmitida por meio de secreções que saem da uretra, seja pela própria urina, seja por aquela secreção que precede a ejaculação ou mesmo pelo próprio sêmen. Uma vez que isso vai passar ali pela uretra e pode levar as bactérias, as clamídias que estejam colonizando a mucosa uretral, para o meio externo, e isso aí pode contaminar a pessoa que tiver contato com esse tipo de secreção. A clamídia, ela, uma vez colonizando o trato urinário da pessoa que contraiu, ela vai causar uma inflamação local. E essa inflamação, muitas vezes, ela não é tão intensa como uma inflamação, por exemplo, de gonorreia, que gera um corrimento que muitas vezes é purulento, que gera muito ardor. A clamídia ela pode dar um corrimento uretral, o que a gente chama de uretrite, e geralmente esse corrimento ele não tem características inflamatórias muito exuberantes. Costuma ser um corrimento mais clarinho, um corrimento que pode estar associado com algum ardor ao urinar e, em alguns casos, pode simplesmente não ter corrimento. Às vezes a pessoa começa com um ardor discreto, quando vai ao banheiro urinar, e não nota nada saindo na uretra. A gente descobre fazendo a expressão da uretra, a gente espreme o pênis quando está examinando e descobre que tem uma secreção anormal ali, por exemplo. A clamídia ela pode se propagar para algumas outras partes do trato urinário e causar sintomas também nessas partes. A clamídia pode afetar, por exemplo, a bexiga, isso aí vai dar dor na parte mais baixa do abdômen. Pode afetar os testículos, isso aí vai dar dor testicular. Além da própria manifestação mais comum, que seria esse corrimento uretral, que é um corrimento geralmente mais esbranquiçado, mais claro, quando comparado com o corrimento da gonorreia, que é um corrimento mais amarelo. A suspeita de infecção por clamídia acontece sempre quando existe algum tipo de desconforto a urinar, associado à presença de algum tipo de corrimento, seja ele intenso ou não, junto com a história de uma exposição sexual desprotegida. Lembrando que a clamídia ela pode passar mesmo sem que aconteça penetração. O simples contato com a secreção uretral da parceria sexual já é suficiente para poder fazer a transmissão desse germe. O diagnóstico da clamídia é suspeitado inicialmente por essas manifestações clínicas, que muitas vezes não são manifestações muito importantes, às vezes a pessoa tem só um desconforto leve ali na uretra,
E a confirmação, ela pode ser feita por meio de um exame laboratorial muito simples, que é realizado com coleta ou de urina ou de secreção da própria uretra. Existem métodos laboratoriais capazes de detectar clamídia nessas secreções e, uma vez detectada, a gente consegue tratar com mais segurança. Nem sempre a gente precisa de exames para tratar clamídia. Quando a história sexual é muito sugestiva ou então o exame físico também é sugestivo, a gente já está autorizado a fazer o tratamento sem precisar de um exame laboratorial confirmatório. O tratamento é feito com antibióticos, o tempo de uso desses antibióticos pode variar, é sempre importante excluir que exista algum outro tipo de IST concomitante. Uma vez que aconteceu exposição a um tipo de IST, é sempre importante descartar que existam outras, uma vez que aconteceu essa exposição de risco. E você, tem alguma dúvida a respeito de IST, clamídia? Deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer te responder. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Um abraço e até o próximo vídeo.